Boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia de live extra, e o convidado da gente de hoje é o intercambista que viajou com a gente em 2017. Ele foi para Vancouver, no Canadá. Ele teve 12 semanas de experiência estudando, e, enfim, morou um tempo em casa de família e um tempo ele se virou e se virou super bem. Ele é psicólogo esportivo, essa é a especialidade dele. Ele trabalha com os profissionais de ginástica olímpica. Ele fez todo o acompanhamento psicológico desses atletas, enfim, desse timaço em 2000 na Copa, desculpa, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E ele está fazendo um brilhante trabalho agora, também com esses atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio. Então eu vou começar a live aqui com ele, ele já entrou. Eu vou chamar ele aqui para bater esse papo com a gente. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele, de como foi, como que ele se virou, enfim. Eu vou chamar ele aqui que eu acho que é melhor. Espera só um instantinho, vamos começar já. Entrar? Só um pouquinho. Ô, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo em ordem, e você? Tudo ótimo. Como que tá essa vida corrida? Pois é, muito corrido, mas não podemos reclamar, né? Se tá Não, corrido é porque muitas ações estão ocorrendo, né? não, eu tô falando a mesma coisa que você, assim, todo mundo fala, e aí? Acho que eu passei por todas as fases, mas essa última, assim, meu Deus, acho que as pessoas estavam com muito desespero de viajar e, nossa Uhum. senhora, tá Ah, uma loucura. eu imagino com esse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, muitas dúvidas. Eu imagino Sim. que quem trabalha com viagens e intercâmbios deve ter sido bem movimentado, né? Tá animado, tá? Não tô reclamando, tô agradecendo, tá animado, tá animado. Que legal, Então, muito bom. assim, vamos. E pra você, tá tudo certo aí? Tudo certo, tudo em ordem. As coisas voltando agora, né? Fazendo os meus atendimentos de forma remota, virtual também por enquanto. Mas os atletas voltando aí aos treinamentos e etc. Também não estou podendo reclamar. Os atletas já voltaram para os treinamentos e tudo mais? Ainda não. Muitos deles sim. Como eu estou trabalhando com muitos atletas de seleção brasileira, né, que vão lá para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Comitê Olímpico Brasileiro ele criou um projeto que era o time Brasil em Portugal. Então, Uau! para poder tirar ali do Brasil eles voltarem às condições de treino, então eles levaram a maioria das seleções para ficar em Portugal esses 2 meses aí. É como se eles estivessem isolados por lá. Exato, exatamente. E os treinamentos ocorrem por lá? Como que faz? Então, eles Isso, estão. exato. Assim, a ideia é, como eles estavam no Brasil, eles estavam, infelizmente a situação no Brasil realmente estava mais complicada, né? Eles Uhum, não estavam podendo ir para o ginásio, para as piscinas, para os campos, para as quadras. E lá sim. em Portugal, eles estavam isolados dentro de um hotel, todos fizeram lá os testes, os procedimentos, mas eles iam do hotel para os ginásios, que lá estavam liberados, pela Uhum, situação estar muito mais tranquilo aqui no Brasil, sim. e voltavam Portugal para foi o um dos hotel. que foi melhor, assim. Exato. A gente vendo, assim, pela Europa, Portugal foi um dos que se saiu melhor, que eu acho que fez uma belíssima lição de casa e que é um exemplo, assim, pra gente de como eles conseguiram conduzir de uma forma muito brilhante. E Portugal realmente saiu muito bem, muito bem. É, exatamente. Então eles estão por lá. Então, por lá, algumas seleções já estão há um mês e meio, outras seleções estão há mais ou menos um mês. A ideia é que eles já retornem agora em outubro, mas isso com a perspectiva de que a nossa situação aqui vai estar melhor ao ponto deles poderem voltar aos ginásios, né? Assim Uhum. espero. E aí você já deve tá ficando louquinho também, né? Esses confuso com o Skype, enfim, as redes sociais todas. Foi uma adaptação, né? Acho que para todos nós Sim. tivemos que nos adaptar a esse mundo virtual. É, claro que em grande parte das situações, realmente o presencial é muito melhor, né? Eu gosto muito do trabalho presencial, até porque o meu O trabalho olho no olho, né? Eu acho que psicologia você consegue ler exato. melhor, E né? fora que assim, uma característica da psicologia do esporte que difere um pouco da clínica
é que eu tô ali no local de treino dos atletas. Então eu acompanho o treinamento, né? Eu acompanho as competições. Não é aquele setting terapêutico, aquele local terapêutico, né? Uhum, Eu vou uhum. estar ali para trabalhar o controle de ansiedade, foco, concentração. Quando é em equipe, né? Trabalhar comunicação, trabalho em equipe, coisas que são ali na prática do dia a dia do atleta mesmo. Você vai para Então, Tóquio? oi? Você Se eu vai vou para para Tóquio? Tóquio? É. Vamos ver. Eu espero que sim. Mas com a situação atual, né? De que é possível que tenham ainda restrições nos Jogos Uhum. Olímpicos de Tóquio, eu imagino que o mesmo número de participantes, né, por delegações vai ser reduzido. E Sim, faz aí, todo assim, sentido. apesar de eu saber que meu trabalho é muito importante, tem muitos outros profissionais, como os próprios atletas, os treinadores, Fisioterapeutas. fisioterapeutas, médicos e etc., que imagino que muitos deles vão ter prioridade ainda à frente do psicólogo nessas vagas, né? Mas vamos É uma torcer, pena porque é um trabalho muito brilhante. Eu sou super suspeita porque eu acho esse assunto. Eu poderia né? fazer uma live com você só disso, porque eu acho incrível. Mas, Legal. enfim. Bom, o foco é falar um pouquinho, contar para as pessoas sobre a sua experiência, que eu acho que foi uma experiência muito linda, porque como a Uhum. gente estava até reforçando e relembrando essa semana, você passou por situações muito diferentes, que eu acho que é brilhante a gente dividir isso, porque você realmente, você para mim foi um exemplo de pessoa assim, eu vou me jogar e vai ser Foi, sucesso. A única foi. certeza que você tinha é que, assim, ou vai dar certo ou vai dar muito certo. Não tinha outra É, possibilidade. E eu achei, assim, eu olhei e falei, esse cara, eu preciso contar a história desse cara, porque foi muito legal, sabe? Foi muito. Acho que foi, você conduziu realmente. de uma inteligência emocional, assim, É. impecável do começo ao fim, sabe? Não, agradeço os elogios, mas foi muito isso mesmo, porque isso é legal falar, né? Muitas pessoas colocam na cabeça ou têm essa ideia de que fazer intercâmbio são para pessoas muito jovens, fazer intercâmbio é para quem está no colégio, fazer intercâmbio é para quem tem muito tempo livre. E na verdade, não, né? Ali eu tô com 31 agora, na época eu já estava com 29 e no meio do trabalho, logo depois dos Jogos Olímpicos do Rio de E tendo que Janeiro. conciliar uma agenda. Eu lembro que sua agenda, a gente olhava e falava, meu Deus do céu. Como Aham, que ele vai exato. fazer? Porque eram vários lugares que dependiam de você e a gente Uhum, sabia que era um tempo considerável, né? Não é que a gente está falando vai passar um feriado, vai passar 15 dias. não, Não, foram 12 semanas, assim, exato. e é muita organização mental para acontecer, né? Uhum, Mas isso que você falou é muito importante, porque, assim, eu já falei isso numa outra live, é uma verdade. Eu acho que tem a idade, sim, eu sou super suspeita, porque sou eu que cuido dos júniors e, enfim, é uma idade bárbara. Mas eu já sim, mandei um intercambista de 86 anos. isso. Então, é um fato, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar isso de que, ai, já passei da idade, ai, já não dá mais, já... Não, você tá aí a prova de que conciliar uma agenda, que para mim eu olhava e falava, meu Deus, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai É, conseguir? Era muita gente para dar satisfação e dar amém para você. Eu falei, como sim, é que ele vai sim. conseguir dar esse amém todo? Meu Deus, e aí foi fluindo, né? Foi acontecendo. Foi. Porque um dos meus receios era esse, né? De como é que eu vou deixar os meus trabalhos, os atletas com quem eu trabalho nesse momento, para poder viver uma experiência pessoal, mas que também era um investimento profissional, Total, né? Mas total. que tinha ali os riscos, né? De eu ficar 3 meses fora e como é que todos os meus trabalhos e clientes vão reagir com isso. Mas acho que esse trabalho de conseguir mostrar para eles que aquilo era um investimento que eu estava fazendo para minha carreira e, consequentemente, retornaria a eles, Exato, foi a grande exato. sacada para eles falarem, pô, vai, se precisar, a gente dá um jeito remotamente, enfim, Mal a mas gente vai, sabia, mas é fato. né? E eu acho que assim, o que você falou é um fato, porque você está em contato com federações do mundo todo, né? Sim, Então, assim, você conseguir, de repente, trocar uma ideia com alguém da Rússia, que é super forte nesse sentido, a língua em comum vai ser o inglês, não vai ter. A gente não vai ter isso. muito para onde fugir.
Então, alguma coisa ali vai ter que se comunicar e vai ter que se comunicar na língua universal. Quando eu E eu for acho contar um pouquinho, quando eu for contar um pouquinho do que mudou, né, depois dessa viagem e tal, você vai ver o quanto realmente essa experiência, né, e a minha evolução no inglês foi fundamental para novas oportunidades que surgiram, e bem nesse bárbaro, sentido, né, bárbaro. de ter a língua universal. Então vamos começar, porque o que estou louca para saber algumas coisas que talvez na época, talvez elas acabaram. Mas da onde veio essa ideia? Por que que veio essa ideia e da onde que surgiu isso tudo aí? Boa. A verdade é que assim, eu sempre soube da necessidade do inglês, né? Eu sempre Uhum. tive muito interesse, mas eu sempre tive um pouco aquela dificuldade do engajamento nas aulas de inglês. De estar ali na aula de inglês semanalmente aqui no Brasil e conciliando isso com a rotina também. E às vezes a própria questão da motivação, né? Sim. De encaixar isso no meu dia a dia e tal. E aí eu senti uma grande necessidade, principalmente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando, apesar de ser no Brasil, eu tive essa oportunidade de, por Uhum. exemplo, na ginástica artística que eu trabalho com alguns atletas da seleção, né? Trabalhei com o Diego Hipólito, a Daniela Hipólito, o Caio Souza, enfim. Que eles estão toda hora em super evidência, então o É, foco é neles, né? E aí e, você e, e tem que aí estar por trás. E aí o que aconteceu, né? Logo antes dos Jogos Olímpicos, a seleção japonesa veio treinar com a gente, com a seleção brasileira, lá no ginásio onde eu tava. E no masculino, a seleção japonesa é a mais forte do mundo, disparado assim, né? E aí chegaram para mim e falaram: Ian, você não sabe, junto com a delegação japonesa, veio um psicólogo da seleção do Japão. Nossa, que máximo! Aí eu falei: Nossa, que máximo! Na hora, meu nível de nervosismo já subiu lá em cima, porque o treinador sim! falou, Ian, você tem que trocar experiência com ele. Só que eu falei, mas eu não sei falar inglês. Como que eu vou conversar com esse cara? Ai, meu Eu Deus! falava um É tipo básico você de ter um inglês. pote de ouro e não saber o que fazer com isso, né? Então, assim, foi um dos momentos que eu falei, meu, o inglês está fazendo muita falta. Imagina se eu faço contato com esse cara, além de trocar muitas questões profissionais, ele me convida para ir para o Japão e não sei o que poderia Para ter uma acontecer, né? experiência, não sei. Lógico, lógico. E aí, assim, eu fiquei muito desconfortável com aquela situação, né? E aí teve os Jogos Olímpicos, e nos Jogos Olímpicos eu fui conhecendo vários outros profissionais, atletas, pessoas do mundo inteiro, né? Às vezes pessoas na rua que vinham perguntar informação, chegava, sorry, do you speak English? Can you help me? E aí eu falava, Ah, e não entendi o que a pessoa falava, né? Fingia que entendia para dar informação. Eu pensei, poxa, quantas oportunidades, né? uhum. Eu perdi ali de, sei lá, de chegar além até do que eu estou hoje, apesar de não poder reclamar, já foi uma super evolução, mas por falta do inglês, né? Do Sim, inglês antes. É, e aí, conversando com uma colega que chegou a viajar com vocês também, né? A foi. Angélica, acho que ela foi para Toronto, se eu não me Ela foi engano. para tudo isso. E aí ela falou: Meu, eu fui com essa agência e foi incrível, eles me deram baita suporte, o preço foi bom e tudo mais. Falei, nossa, é o que eu precisava, de uma indicação certeira, né? E Sim, aí foi sim. quando eu fui atrás de vocês, cheguei e falei, gente, ó, eu tô me organizando, vou me jogar, eu preciso disso. Sim. Eu acho que um mês é muito pouco, 6 meses é muita Não coisa. dá. Eu lembro que você falou 6 meses, não dá. Eu vou É, estrangular em 3 meses. Eu lembro que você falou, exato. era assim, tipo, e torcendo para todo mundo falar amém, né? Que não, Isso, pode ir. exato, exatamente. Mas assim, foi muito legal. A gente vai falar mais sobre isso, mas foi incrível. Você teve muito tempo para se planejar ou você falou, putz, eu tô vendo que vai fazer falta, eu vou precisar dar um jeito nisso aí e vou. Você travou um pouquinho, mas vamos lá. Fala de novo. Uhum. Não tô te ouvindo direito, mas vamos. Agora acho que vou. Então, é, voltou aqui. Tá me ouvindo? Tá mais ou menos, mais ou menos. Agora se congelou. Mas vamos esperar um pouquinho para ver se de repente volta.
Vamos de novo. Vai ter Agora foi. Boa. Ainda tá um pouquinho, mas acho que tá voltando. Então, sobre o planejamento, né? Como foi? É... Honestamente, foi meio que de uma hora para outra. Então, eu acabei decidindo que eu iria viajar e mesmo, né? E aí até uma oportunidade de agradecer, sem dúvida, o suporte de vocês para pensar, né? E me passar a segurança necessária para eu Você entender cortou, fala de novo. que era possível, né? Foi fundamental. A internet tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas você tá congelado e veio meio picotadinho. Agora fala de novo, vamos ver. Agora acho que vai, será? Vamos ver. Eu vejo você mexer os lábios. Não foi, pera. Será que Eu vai? tô te ouvindo. Agora Voltou? eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá bom. Vamos indo que vai dar certo. Vai. O que eu falei foi que eu não tive muito tempo para me planejar, né, Uhum. antes da viagem do intercâmbio. Eu decidi meio que na cara e na coragem mesmo, porque eu vi que seria um baita diferencial, assim, né, uma mudança na minha vida. Mas apesar dessa falta de tempo de planejar, foi muito legal porque o suporte que vocês me deram, né, a me ajudar nessa organização, deixar todas as questões da viagem bem claras e até passar a segurança, né? Poder passar a segurança de que daria tudo certo foi fundamental para eu ter ânsia de embarcar, né? Entendeu? Porque foi um tempo super, assim, a gente não tinha uma folga enorme e tinha assim, nada podia sair do planejado. Tinha que ser naquele momento, daquele jeito, porque a gente não tinha folga para um there's no plan B, sabe? Era o que era e a Exato. gente tinha que fazer acontecer. E aí eu lembro que eu falei, Não, não, eu vai dar. lembro. E você via muito positivo, e a gente falava, vai dar, vai, não tem como não dar, porque como assim? Tem que dar, sabe? Então, enfim, a gente olhou e falou, tá, tem que dar. E assim, a gente, Isso. você trabalha com muito, sim, você trabalha com bastante atleta, está em constante competição internacional, enfim. O que você acha que o seu intercâmbio fez diferença nesse sentido? Nessas competições, nesse, Nossa, né? fez Enfim. muita diferença. Fez muita diferença. Tanto por essa questão do network, né, dentro do trabalho, a gente hoje em dia isso é muito fundamental, poder estar trocando com outras pessoas, outros profissionais, né? Como até recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe onde e aí até né, que está muito na moda hoje em Tá picotando você. dia, Peraí que você que tá são os todo esportes. picotado. Vamos voltar isso daí. São os esportes eletrônicos, né? Equipes que jogam jogos eletrônicos e etc. De campeonatos, de torneios. Tá meio picotando. Não deu para entender direito. Você falou que tem uma outra estrutura e aí cortou. Fala de novo. E quer sair e entrar de novo? De repente? Será que é uma boa? Gente, o Ian saiu. Segurem aí que ele já volta para esse papo, porque ele tem bastante informação para passar para a gente. Foi um intercâmbio de muito sucesso, que eu acho que foi uma honra para a gente ter feito. E uma honra e um privilégio, porque ele foi um cara muito sensacional do começo ao fim. Ele deu muito de si para esse intercâmbio dar certo. E foi muito bacana a forma que ele conduziu. Enfim, eu acho que a gente conseguiu ter um momento muito acho que foi um momento muito feliz do começo ao fim.
Então, por isso que eu quero esperar que ele conte todas as perguntas que a gente separou para fazer para ele, porque ele tem muita coisa para contar. Ele entrou de novo, vou chamar ele aqui para a gente tentar ver se a conexão melhora. Só um pouquinho. Voltamos? Voltamos. Ufa! Agora eu tô te Boa. ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, bora. O que eu tava contando é que você perguntou, né, o que é que fez diferença, né, depois do intercâmbio. E, poxa, fez muita diferença, assim, né, porque eu acho que o grande marco ali divisor disso tudo, e acho que isso é legal compartilhar, do quanto eu percebi que essa experiência faz muita diferença, porque eu sinto que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm na hora do inglês é aquela história do destravar, né? Às vezes a pessoa estuda no Brasil e lê 1000 livros e faz 1000 aulas de inglês, mas ela sempre traduz na cabeça dela. Tipo, eu vou falar isso aí, traduz. É sempre assim. Não tem aquela vivência diária do inglês, etc. E aí, você falou disso, é até interessante, porque eu lembro que durante o intercâmbio, algo que fez muito sentido para mim foi quando eu comecei a sonhar em Nossa, eu ia te perguntar agora. Você sonhou em inglês? Eu ia te perguntar isso agora. Tava mais ou menos no segundo mês ali. E aí eu lembro que eu acordei bizarro, um dia... né? É bizarro. É bizarro. Eu acordei de manhã, fui tomar um banho antes de ir para a escola. E aí eu lembrei, falei, nossa, eu sonhei a noite inteira em inglês. Que massa! E aí, assim, é incrível, assim. E aí foi muito legal, porque a partir disso, né, eu fui até me sentindo mais confiante, mais seguro, né? E aí, lógico, cheguei no finalzinho, dá um aperto no coração, né? Nossa, você olha e fala, meu, passou muito rápido, como assim? Por quê? Por quê? Exato, exato. E aí, quando eu retornei para o Brasil, né, eu tava me sentindo muito mais seguro para todas essas novas oportunidades que poderiam surgir. E aí, até de um tempo para cá, eu comecei a trabalhar, além dos atletas olímpicos, com umas modalidades novas que chamam e-sports, que são os esportes eletrônicos. Olha! É algo muito novo, assim, mas que já é muito grande. Passa ao vivo no Sport TV, na ESPN, nos jogos. São competições, assim, muito sérias e muito grandiosas, assim. Com muito investimento financeiro. Exato. E aí, o que acontece? Muitas dessas equipes, elas têm jogadores, comissões técnicas de fora do Brasil, internacionais. Então, por exemplo, nessa última temporada, eu trabalhei com 2 sérvios e 3 coreanos. Nossa, que demais! Então, assim, e fora que esse pessoal do mundo dos games, né, a maioria dos jogos é em inglês, as comunicações deles são em inglês, então a maioria das pessoas falam inglês. Eu acho que então, só entre eles falam uma língua nativa deles, mas, tipo, toda a comunicação de técnico, de juiz, eu acho que é inglês, não é isso? Sim, e aí o que aconteceu, né? Tanto para essas reuniões técnicas, para falar com os jogadores, a maioria das minhas atividades eu tive que começar a fazer em inglês. Que massa! E assim, eu não consigo me imaginar dando conta do recado se não tivesse sido a experiência do intercâmbio. Porque você fala, pô, mas 3 meses foi suficiente para você falar um pouco do pouco inglês para falar um inglês fluente? Não e sim. Primeiro porque, né, eu aprendi muito no meu ponto de vista, um ponto de vista diferente da fluidez do inglês. Né? Lá, inglês fluente, quando o papo flui. Tá me ouvindo? Travou minha imagem aqui. Tô te ouvindo. Sua imagem travou, mas tô te ouvindo. Agora você travou todo. Vamos de novo. O inglês fluente, acho que agora foi. Tá, voltou? Voltou sua voz. Tá a imagem ainda tá travada. Quer sair de novo e voltar? Será? Vamos tentando aí? Voltou? Eu escuto o som, mas você tá travado. Sua imagem tá... Ele saiu de novo. Mais um pouquinho, a gente já volta
Porque como vocês estão vendo, ele tem bastante coisa para contar para gente. Então, só mais um pouquinho que ele já vem e aí ele vai finalizar a linha de raciocínio. Espera aí, gente. Vamos lá. Vamos ver se vai... agora vamos. Voltamos? Voltamos. Como a gente estava falando no começo, temos que nos adaptar às tecnologias, né? É do jogo, tá tudo bem. Bom, e aí o que eu estava comentando é que, bom, com certeza essa experiência, né, foi um marco divisor. Você estava falando até da fluência, que eles consideram fluente. Isso, boa. Eles falam muito, eles chamam de acuracidade, que é falar inglês perfeito, né? A fluência é o inglês fluir. Então, a gente conseguir conversar em inglês da maneira que a gente está conversando aqui em português, né? E assim, de certa forma, se a gente for pensar, nós mesmos muitas vezes não falamos um português perfeito. Não. Quando os gringos, né, vêm para o Brasil, a gente acha até bonitinho, né? Quando ele fala eu querer esse, eu gostar. Mas se comunica. Não, isso, se comunica. E aí, assim, nada como depois aulas de inglês para você poder falar um inglês com uma maior acuracidade. Mas essa questão da fluidez, de destravar, é total, assim, né? Eu não tenho dúvidas, eu indico para todo mundo que tiver essa oportunidade, porque eu acho que ele te dá uma bagagem faz muita diferença. Pouco até além, porque eu acho que o intercâmbio, é óbvio que o idioma, você travou. Então, se você quiser, de repente, sair e voltar, tá aí. Eu acho que ele te dá uma possibilidade de... É lógico que o idioma é uma consequência, né? Então, se você for para o inglês vai te dar, você vai ter essa devolução e tal, mas é para a vida. Eu acho que te vira uma chavinha de vida, assim. De se experimentar, de ser mais descolado. Eu vou continuando, gente, para aí a gente já ir para a próxima pergunta. Então, eu acho que o intercâmbio te dá essa vivência muito boa, que é essa fluidez, né? E você se abrir para o mundo e se jogar nele. Então, eu acho que isso o Ian alcançou de uma forma muito brilhante. Estava falando do contexto, que é fazer o intercâmbio, que eu acho que você se jogou. E eu acho que foi de uma forma muito brilhante, que a fluidez, né, e, enfim, ela é completa nesse sentido, né? Porque você se experimentou. A gente vai falar agora, entrar um pouco no mérito disso, né, da escolha do destino, que eu acho que você escolheu uma cidade muito interessante, que é Vancouver, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha, enfim, por que dessa escolha? Legal. Acho que primeiro foi quando eu fui pesquisar sobre as possibilidades, né? Sim, porque sua amiga tinha ido para Toronto, então você tinha um referencial de Toronto muito grande. Isso. E você fez o oposto. Eu tinha pensado na questão do inglês em si, né? Tinha pesquisado um pouquinho sobre como era o inglês no Canadá, e eu acho que era muito do que eu estava buscando, né? E aí, depois disso também, quando eu fui pensar nas cidades, enfim, um fator que pesou para mim é que eu estava indo no inverno e eu sabia que Toronto era muito frio. Muito. Muito mais frio que Vancouver, né? Uhum. E aí, agora pesquisando também sobre a cidade, eu ouvi falar. Então, eu sei que é a melhor qualidade no mundo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Boa. Né? Então, eu vi que Vancouver entra até na lista de cidades, dentre as cidades com melhor qualidade de vida no mundo e tal. E para mim foi sétima, se eu não me engano, é a sétima. Isso, é fato. E foi atrativo para mim também saber que ocorreu os Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver, né? Então eu tinha curiosidade muito dos esportes de neve, em relação ao esqui, o snowboard, lá que também é super tem o forte para eles. Canadá, e eu queria conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, juntava a qualidade de vida de Vancouver com o clima ameno.
Eu acho que com tudo esse convergeu para você ir para Vancouver. Eu acho que atrativo dos tudo tinha essa esportes. Eu acredito que a convergência. escolha foi nesse caminho. Tá me ouvindo? Você me escuta? Lutando, acho que eu que tô travado, né? Tá travado, mas se você tá me escutando, beleza. Eu acho que você teve dois momentos também muito legais no seu intercâmbio, que eu acho que a gente falou, sinalizou para você que você tinha 12 semanas e você fez talvez uma escolha audaciosa, eu diria. Porque normalmente a gente fala para as pessoas que vão ficar um tempo até 12 semanas que permaneçam no mesmo tipo de acomodação por todo o período, porque é um tempo Sim. curto para fazer essa troca. E você Uhum. teve uma escolha super audaciosa. Você virou e falou assim: não, eu quero só as 4 primeiras semanas e depois eu vou me jogar. Eu acho Isso. muito legal você dividir com a gente né, essa mudança toda. Porque você teve um momento com a família que eu queria até que você pontuasse como foi, Uhum. porque eu acho que é uma imersão muito grande e uma coisa muito legal. E aí depois É. você teve esse próximo momento. Como que. É, Conta um como eu pouquinho. comentei anteriormente, né? Essa ideia de me jogar era realmente para experienciar, né? A ideia de, olha, eu vou para um lugar onde eu tenho que falar inglês ou falar inglês. Então eu vou ter que Uhum. aprender, né? E aí, quando eu pensei nessas experiências que eu tinha que viver, eu pensei na ideia de, como eu não conheço nada, falo muito pouco inglês, eu quero chegar lá num ambiente mais seguro, eu quero chegar lá já com uma moradia garantida, né, com uma família que eu sei que ia me receber bem e etc. Mas depois disso eu quero vivenciar a experiência de ter que me virar, né? Então, assim, foi incrível a família que me recebeu lá, uma família canadense mesmo. O que é muito raro, gente. Só para fazer esse parênteses, que é muito raro. É, É muito raro. exato. É interessante, né? Em Vancouver, se eu não me engano, tem uma estatística de, tipo, mais da metade da população No Canadá, de são uma de... forma geral, é muito mais é difícil você encontrar um canadense de gerações trigeracionais, digamos assim. Isso, Você consegue encontrar um filho de um canadense, porque, enfim, o pai já nasceu lá, mas o avô dele com certeza não é de lá. isso, Com exato. certeza. É legal porque eu até acabei conversando sobre isso com a família, né? E eles falaram, não, nossos avós já nasceram aqui, mas meu bisavô veio de não sei aonde, meu bisavô de não sei aonde. E foi muito legal, assim, né? Tanto porque a família me recebeu muito bem, realmente, né? Foi muito legal porque acho que era aqueles basement, né? Aquele quarto ali no porão, mas eu tinha o meu quarto, meu banheiro, televisão. Assim, eu me senti muito à vontade, né? Uhum. Eu ficava totalmente à vontade para ir lá, abrir a geladeira e tudo mais. E era legal porque era um casal com um filho e uma filha. A filha, acho que com 10 anos e o menino tinha 8. E Olha, foi e eles interessante falam que é porque. uma coisa, né? Meu É, Deus! mas aí, o que foi legal, né? Como no começo eu falava muito pouco inglês, ficava mais tímido, né? E até inseguro, até para pais da família, eu ia conversar com a menina. Então o pouco que eu sabia falar, eu falava, olha, eu quero que você me ajude a aprender inglês. Então, os momentos que eu tinha lá na Casa Livre, eu ia brincar com ela, assistir algum Que vídeo. legal! Que legal! Eu ficava pedindo para ela me ajudar. Como é que chama aquilo? O que você está assistindo? A ação com ela foi muito legal, né? Ouvindo, travou minha imagem. Travou sua imagem, mas seu som tá vindo. Fala aí. Vamos tentar de novo. Vamos ver se Sua imagem travou. Será que sai e entra de novo? Será? Sai e entra de novo. Acho que talvez seja. voltou. Agora seu som não tá vindo. Voltou, voltou, voltou. Acho que trava e volta. Agora tô te ouvindo. Boa. Então foi isso, assim, foi realmente uma imersão muito legal você poder vivenciar uma família, né? Entender a cultura, os hábitos, os costumes. E essa vivência do dia a dia, de certa forma, entre aspas, te obriga, né, a falar e interagir.
E, de certa forma, quem vai vivenciar essa experiência é isso que espera, né? É isso Sim. que vai fazer a diferença. E aí, depois disso, né, desse um mês, eu já estava conhecendo muitas pessoas da escola e etc. E pude juntar com alguns amigos e pedir indicações, né, de locais para morar e etc. Até que eu achei uma casa onde uma filipina alugava quartos para estudantes, né? E ela tinha, na verdade, três quartos na mesma rua, três casas na mesma rua. Então, de certa forma, o que era legal, né? Tinha casas, cada casa com 5 quartos, e muitas vezes a gente já estava todo mundo junto. Então, eu junto com Isso eu 15 achei, outros assim, eu olhei e falei, meu estudantes, Deus, podendo. esse menino é tupé tudo, porque ele tinha muito pouco tempo para ficar, a gente olhou e falou, meu Deus do céu, e se não quiserem alugar para ele tem pouco tempo. Aí você, não, eu vou e vai, e vai. E foi. E aí eu olhei e falei, nossa, oi, e foi. Foi. Acho que seu intercâmbio foi irretocável do começo ao fim, mas isso é só um parênteses. E no curso, o que você achou do curso? Porque, né, Eu não... esse era o objetivo. Sim. Olha, eu não posso dizer sobre as outras escolas, né? Porque eu fui em uma específica e, Você, e foi incrível, assim. Só que mesmo as pessoas, o que é que eu conheci outras pessoas lá, outros estudantes estrangeiros que estudavam em outras escolas e também falavam muito bem dessas outras escolas, né? Então eu acho que Vancouver em si recebe muito bem, né? A gente até comentou sim. do número de estrangeiros, enfim. Então, assim, tanto a infraestrutura, são 3 unidades, né, ali no mesmo bairro central de Vancouver, que é o principal bairro, e material incrível, né? Os professores de altíssima qualidade, pessoas de todos os lugares do mundo, isso é importante até para a gente treinar acentuação e etc, né? Tá, meu? Sim, você travou, mas a gente está te ouvindo, tá? Agora voltou. Voltou? Voltou. Boa. Então, assim, eu realmente achei a escola incrível. Se eu pudesse indicar, eu indicaria essa mesmo que eu vivenciei, mas eu imagino que cada um que tem a sua experiência vai indicar a sua Vai experiência, defender né? sua sardinha. Eu acho que a gente faz, É, tipo, no atendimento, a gente entende uhum, o que que a escola tem né, aquele temperinho a mais que vai encaixar com o é, aluno. Então, por isso que a gente, às vezes, a gente, lógico, tem uma infinidade de escolas e acaba direcionando cada aluno para uma coisa, porque a gente sentiu que para você, sim, Ayla, que ia fazer a diferença. Enfim, tem outras escolas que é assim vão, mas eu acho que é um fato que você precisa se identificar com aquilo que a gente está te propondo. E é muito sim, bom sim, quando esse encaixe perfeito acontece, né? com certeza. E qual que você acha, assim, que se você pudesse falar assim, nossa, esse foi um ponto super alto da viagem, e isso foi o ponto da virada para mim na viagem. O que que você falaria de, nossa, o que que foi para você um ponto chave na Desculpa, viagem? travou. Ah, ok. Você diz ponto-chave, no sentido de o que Assim, foi o ponto alto da viagem? que você de lá, você olhou e falou assim, nossa, daqui eu virei uma chavinha, sabe? Consegui. O que que você acha que mudou, assim, lá? Não aqui. Aqui a gente já Ah, começou a aham. entender, mas e lá? O que que você acha? Que você olhou, você sonhou em Eu, inglês, que eu acho que isso é um ponto super isso, alto. isso é um ponto super alto. E eu acho que um outro ponto-chave que foi muito legal e um dos pontos foi essa chavinha e ao mesmo tempo. Foi quando eu realmente comecei a me virar sozinho no sentido de também fazer lazer. Por exemplo, uma coisa é quando você tem a estrutura que a agência te fornece, aí você tem a estrutura que a escola te fornece, e tem um certo momento que você cria uma independência, né? Quando eu pude chegar para uns amigos e falar, pessoal, o que vocês vão fazer final de semana? Vamos ir para a montanha esquiar? Ah, mas com o quê? Porque assim, é legal porque as escolas oferecem esses passeios, né?
Eles te dão todo esse Sim. suporte para poder Você vai fazer. num E eu, ambiente protegido, né? e aí eu cheguei para uns colegas e eles falaram, vamos, mas como faz? Ninguém nunca tinha ido. E aí a gente foi atrás, essa ideia de se virar também, né? A gente foi atrás de um ônibus que foi até uma montanha lá específica para a gente subir lá. E assim, a gente foi se virando, né? Com o nosso Você travou, inglês, mas o som tava vindo. sem. Tá. Agora não tô nada, nem te ouvindo, agora tô. Agora o som não vem. Vai voltar como as últimas vezes. Voltou? Isso. Agora, agora será que vamos? Voltou. Vamos. Não sei se voltou. Não posso segurar que voltou mesmo, mas vamos lá. Qualquer coisa. Aí, o Ian saiu de novo, mas, gente, ele já volta. Vocês viram quando. Assim, acho que o intercâmbio dele foi muito rico. E eu acho que o que ele está dividindo com a gente, para você que está assistindo e pensando se vai, como que vai ser, eu acho que ele está detalhando assim de uma forma muito brilhante tudo que aconteceu e eu acho que de uma forma muito bacana como dá para se virar. Então, vamos esperar ele entrar aqui de novo. Deixa eu ver se ele já entrou. E aí eu já vou chamar ele aqui e a gente já vai continuar. Vamos Bom, lá. vamos Bom, dando o nosso jeito aí. Então, e aí eu senti que esse foi uma das chavinhas que viraram, né? Como eu falei, teve a questão de sonhar em inglês, eu acho que foi muito legal. Foi talvez uma uhum, chavinha que virou no sentido do inglês em si, mas como experiência, eu acho que esse momento, né, que eu consegui tirar um pouco essa dependência, né, da escola em si e poder me jogar também lá da mesma maneira que eu já tinha feito, né, aqui no Brasil, foi um ponto alto, assim. Então, até, por exemplo, conhecer o Whistler, né, que o Whistler é uma montanha lá, com né, as bem montanhas, é onde se esquia, né? exato, né? Então, assim, poder ir para Whistler e ir junto com os amigos e a gente se virando e tal, foi incrível, porque te dá não só essa experiência do inglês em si, da vivência internacional em si, mas é um ponto alto para sua vida, né? Para você Total. entender É tipo, uau, consegui, eu sou o é, cara. trabalha a sua autoestima, a sua Total, autoconfiança, né? É muito total. legal. O nosso próprio autoconhecimento, sem dúvida. E eu sinto, assim, depois de tudo que a gente conversou, sua carreira realmente foi para um outro lugar, né? Já vinha numa ascensão muito bacana, com os Uhum. atletas, enfim, com tudo que vem junto. E eu acho que ela foi, de repente, para uma ascensão, assim, meteórica, né? Esse negócio Assim, dos gamers é muito legal. não, com Enfim, eu acho que certeza. Não, com certeza. Fez uma baita diferença, né? Tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Então, assim, direto tem situações aí na nossa vida, no nosso dia a dia, que surgem oportunidades ou necessidades. E hoje em dia, assim, é difícil a gente. Não tem como não entender a importância do inglês, né? fato, Então, sim, fato. não tenho, E eu acho só tenho que que agradecer a o experiência. Imagina, eu acho que o intercâmbio que ele faz uma coisa muito maravilhosa com a gente, é lógico, o idioma sempre, mas eu acho que ele te coloca assim emocionalmente num outro lugar, assim, você se sente muito mais eu Total. posso. O máximo que vai acontecer não vai dar certo, mas eu vou tentar. É, Porque o intercâmbio ele te dá uma segurança de que tá tudo bem se não der certo que você olha e fala. fala, eu vou me jogar, eu vou me jogar. Eu recebi uma pergunta aqui para você no privado, que eu vou te Uhum. fazer. Como o intercâmbio ajudou a abrir e manter a mente e mudar a postura mental dos atletas por causa do intercâmbio? Você acha que o intercâmbio te ajudou
de você trazer de fora, assim, até para você, né? Acho que um refresh de como mudar o mindset dos atletas quando eles estão, de repente, numa situação mais assim. Não, com Você acha certeza, né? que Porque assim, muito do que eu trabalho com os atletas é essa situação de enfrentamento, né? De você preparar e você travou de novo? planejar Volta de novo, para volta. situações, né? Travou. Treina e vai para a Volta competição de novo. para chegar lá. Ele saiu, gente, mas só um pouquinho que eu acho que essa pergunta é bem interessante. Eu agradeço para quem mandou para a gente. Enfim, nosso tempo já está quase querendo acabar, mas vamos fazer essa daí com ele, que eu acho que vale bem a pena. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que eu estava dizendo é, com certeza, acho que uma reflexão muito legal que me veio, e eu consegui usar essa experiência para poder trabalhar isso com os atletas também, é que muitas vezes a gente se planeja para muitas situações, né? Como o atleta treina, treina, treina e faz um planejamento para uma competição, e isso é importante também. Mas muitas vezes as coisas não vão sair como a gente planejou, né? E aí são nesses momentos que a gente vai conseguir entender e vivenciar essa nossa capacidade, né? De se virar, de se adaptar, de dar conta do recado mesmo, né? Só quando a gente se joga, a gente vai entender ali o nosso potencial. E sem dúvida alguma, eu consigo levar essa mensagem para os atletas também, né? De que, olha, é importante se planejar, é importante se preparar, é importante quando tem pessoas capacitadas que vão te dar todo o brilho para você chegar onde você quer chegar. Mas se você não se jogar, você realmente nunca vai conseguir entender o seu potencial de verdade. Sim, sim. E eu acho que é essa a graça, assim, é você fazer realmente do limão uma limonada, porque é importante você ter o respaldo, é fundamental que você tenha um respaldo, é fundamental que você exercite. Então, no caso do idioma, você vai praticar, mas chega ali no ao vivo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Se você tá com medo, você vai assim mesmo, porque é assim. E você mantém contato com o pessoal até hoje, de lá, seja a família, seja os amigos que você fez? Mantenho. A família, eu acho que até, né? E os pais serem mais velhos, as crianças mais novas, a gente se fala em datas comemorativas. Então eu troco mensagens de como é que Mas vocês que estão por legal que vocês aí, falam. feliz aniversário, ou feliz Natal, ou coisa do tipo. Então eu recebo mensagem deles, eu mando também. Mas os amigos que eu fiz de vários lugares do mundo, isso a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente conversa frequentemente. Isso é incrível. Então, assim, até isso é mais uma coisa que mostra o quanto o intercâmbio foi importante, porque até hoje, quando eu quero praticar o meu inglês e às vezes ele não está tão no dia a dia, eu marco de fazer uma videoconferência com esse Que pessoal, legal. cada um de um lugar do mundo ali, e a gente junta. Então, por exemplo, tem um grupo que sou eu, uma japonesa, uma moça da República Tcheca, um amigo francês de Paris e uma venezuelana e uma mexicana. Nós somos 6 no Maravilhoso. grupo. O Então, bom é olha que que tem onde mistura, ficar também né? no mundo todo, né? Então, assim, a gente, quando consegue, né, a gente se junta, faz uma videoconferência, e aí Que é bom porque legal. vai treinando, né, também o sotaque, enfim. Vai É dando uma incrível. resgatada no que já estava ali, já. É, exato, Que exato. legal, que legal. E eu queria muito agradecer, muito, 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 que eu sei que você deve estar estrangulado de coisa e você foi disponível com a gente desde o primeiro momento que eu te acionei. Queria muito te agradecer. Obrigada mesmo. Foi um prazer ter participado dessa jornada com você e você ter Não, trazido para a eu gente também. o negócio de
Você trouxe isso muito pra gente, tipo, acredita, porque eu tô Aham. acreditando e vocês, vamos lá. E eu olhei e falei, bom, vamos lá. Ou vai dar certo ou vai dar muito Pô, certo, só vamos isso. fico muito feliz com esse feedback. Foi um prazer também poder fazer essa live. É muito Obrigada. gostoso, né? Falar dessas experiências, principalmente quando as experiências são muito positivas. Sim, e que mesmo que elas não tenham sido 100%, a gente conseguiu fazer com que o que não estava 100% ficasse na conta do 100%, né? Com certeza, com Então, certeza. obrigada, obrigada mesmo. Eu sei que seu tempo é estranguladíssimo, mas desde o começo você super atencioso, como sempre com a gente, porque foi mesmo. Então, obrigada mais uma vez. E o que você precisar da gente, a gente está à disposição sempre. E Bom, com o espero mesmo logo, logo carinho, poder mesmo. fazer um. Espero logo, logo achar mais uns 3 meses para poder fazer uma nova viagem. Vamos Olha, do jeito que o combinar. senhor está requisitado, eu já vou ficar feliz se eu conseguir mandar o senhor para 4 semanas, eu já vou me dar por muito feliz. Se a Mas gente bora. finaliza, vai ser bom. Vai ser bom também. Já tá bom, já tá bom. Mas aí a gente vai escolher um outro lugar e eu quero ver quais os desafios que você vai lançar pra gente, que você, mamãe do céu, lançou uns Vamos, aí. vamos, com Obrigada certeza. mais uma vez e estamos à Imagina, disposição mesmo, tá bom? Um combinado. beijo Obrigado. grande. Boa Obrigada noite. mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.